amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui com o nosso estudo Mulheres Cheias de Graça. Mas antes de nós estarmos entrando hoje no estudo, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. E também, se você tem sido abençoado através desses estudos aqui do Refúgio Secreto, não esqueça de estar compartilhando também nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda muito com a divulgação do estudo que nós fizemos aqui para vocês, com todo o carinho e com toda a dedicação. E assim também mais irmãs serão alcançadas através de quando vocês compartilham nas suas redes sociais. Então, hoje nós vamos estar entrando no nosso primeiro estudo da abinha alma. Então, nós vamos ter alguns estudos nessa abinha aqui. Então, bora lá, pega papel, pega caneta, para tudo que está fazendo, para nós podermos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Então, hoje, o tema que nós vamos estar estudando na abinha alma é fonte da piedade. Aí eu queria estar compartilhando com vocês aqui a minha capinha que eu fiz para esse estudo aqui. Então, cada estudo, cada tema que a gente for fazer, a gente for trabalhar durante esse tempo desse estudo, eu vou estar fazendo uma capinha assim. Então, eu queria estar compartilhando com vocês para também dar uma ideia para vocês de como vocês podem fazer no caderno de vocês, porque eu sei que muitas gostam de desenhar, gostam do Bible Journal, gostam de fazer o lettering, né? Então, fica aqui uma dica para vocês de como vocês podem estar fazendo uma capinha simples e que fique muito bonitinha no estudo de vocês. Então, vamos estar entrando no nosso estudo. Eu quero que você leia comigo a palavra que está escrito lá em 1 Coríntios 15, do 2 até o 3, que diz o seguinte: pelo também sois salvo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo Aí eu botei entre parênteses, o que é esse pelo? Pelo evangelho nós somos salvos, porque Cristo morreu por nossos pecados. Frisei bem que foi pelos nossos pecados. Você pode estar lendo todinho ele completo na sua Bíblia, para você estar anotando, anota aí, marca, grifa para você não esquecer. Então, o intuito do nosso estudo é, e aí eu te faço essa pergunta: você quer ser uma mulher de Deus? Você quer ser uma mulher cristã? Você quer ser uma mulher piedosa? Creio eu que a resposta que vocês estão me dando é sim, que vocês querem ser uma mulher de Deus, que vocês querem ser sim uma cristã autêntica, que vocês querem ser uma mulher piedosa. Visto que pretendemos discutir muitas áreas da vida de uma mulher que é moldada e instruída pelo Evangelho, temos de saber o que é este Evangelho e estar preparadas para torná-lo o centro de nossa vida. Então, o tema do nosso estudo hoje aqui é o Evangelho, né? O tópico que nós vamos trabalhar é o Evangelho. Você pode até achar engraçado ou achar que isso não acontece, mas muitas de nós, quando é perguntado o que é o Evangelho, muitas não sabem responder com apenas uma, duas, três palavras. Muitas nem conseguem definir o que é o Evangelho. E nós, como queremos nos tornar essa mulher piedosa, nós temos que estar preparadas para tornar o Evangelho o centro da nossa vida. Então, eu pergunto para você, o que é o Evangelho? Quando se pergunta como as pessoas sabem que são cristãs, frequentemente elas respondem com: porque eu aceitei, porque eu orei, porque eu me ajoelhei na frente do púlpito. Você conseguiu notar o eu em todas essas respostas? Você pode até mesmo fazer essa pergunta para algumas pessoas: por quê? Como você se tornou cristã? E a gente vai observar que muitas vão dizer: porque eu,
porque ou eu aceitei, ou eu orei, ou eu ajoelhei. Então, esta é a raiz da confusão geral sobre o Evangelho. O Evangelho é a respeito do que Deus fez e não sobre o que eu fiz. Isso não é o Evangelho. Quando eu vou responder que eu sou uma cristã, eu vou dizer, porque um dia o pastor me chamou lá na frente e eu orei, aceitei, eu me ajoelhei lá na frente do púlpito e orei com eles. Não, isso não tem a ver conosco. Então, isso gerou uma raiz de confusão. O evangelho é a respeito do que Deus fez, o que ele fez, porque a ideia é dele e o plano é dele. Pega comigo na sua Bíblia lá em Gálatas 3:8. Que diz o seguinte: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Vocês viram o que esse versículo ali nos disse? Que a Escritura preveu que Deus iria nos justificar. O Evangelho de Deus é a notícia acerca do que seu filho efetuou na cruz. Não é a respeito do que eu fiz, é a respeito do que ele fez. Ele nos justificou. O Evangelho é isso, é a notícia acerca do que o Filho de Deus fez na cruz. Neste momento, eu peço para você se perguntar assim: seria isso que você pensava? Ou você tinha uma outra visão? Ou você achava que você se tornou cristã por causa dessas perguntinhas? Eu aceitei, eu orei, eu ajoelhei. Não, você se tornou cristão por causa do que o Filho fez na cruz. Em 1 Coríntios 15, do 1 até o 4, nós vemos um pequeno resumo que Paulo manteve ali sobre o que é o Evangelho. Aqui eu peguei apenas uma parte, mas você pode estar pegando na sua Bíblia e marcando para você ter certeza do que está escrito ali. Ele disse o seguinte: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo manteve as coisas bem simples. Jesus morreu por nossos pecados e foi ressuscitado. E em seguida, ele acrescenta 2 vezes uma frase de grande significado, mas frequentemente negligenciada. Em outras palavras, o Antigo Testamento é a fonte e a validação deste Evangelho de Cristo, porque ele manteve essas 2 perguntas. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que é segundo essas Escrituras? Segundo o Antigo Testamento. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo ao Antigo Testamento, que nos deu essa revelação do que Cristo faria. Então, aqui Paulo, ele mantém um evangelho bem simples, nada assim que possa, vamos dizer assim, tu criar folhas e páginas e mais páginas e mais páginas. Quando você vai falar do evangelho, Jesus morreu por nossos pecados e foi ressuscitado segundo as Escrituras. Você já parou para pensar se é isso que você dá de resposta quando te perguntam sobre o Evangelho? É simples, é muito simples. Eu quero que você pegue a sua Bíblia de novo e abra comigo lá em 1 Pedro 1, do 10 até o 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que
neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Olha o que Isaías, Jeremias, Daniel, Davi e muitos outros profetas escreveram livros para que nós, que vivemos deste lado da cruz, reconhecêssemos Jesus como o Cristo, o único e verdadeiro Messias. Então, segundo as Escrituras, segundo aquilo que os profetas escreveram, segundo aquilo que está na palavra de Deus, é que nós conseguimos reconhecer quem é o Messias e que o Evangelho é que Jesus morreu por nossos pecados e foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Olha o que diz lá em Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensinamento foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, todo o Antigo Testamento que foi escrito, o Novo Testamento inclui junto nisso, tudo que foi escrito é que pela nossa paciência e consolação através da palavra de Deus. O que vai te dar consolação é a palavra de Deus. Não é outra coisa. É através da palavra que você vai ter consolação, que você vai ter esperança. O seu Jesus é um Messias definido por sua própria imaginação ou é um Messias prometido definido pelas Escrituras? Chegamos num ponto que muitas vezes a gente acaba pecando e muito, porque a gente acaba criando um Messias, um Jesus, conforme o que nós queremos, como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica, ou qualquer outra coisa, um daqueles vingadores que sai por aí destruindo aquilo que a gente não gosta. Ou você tem estudado, tem procurado nas Escrituras conhecer quem é Jesus, quem é o Messias, qual é o caráter dele, por que ele veio, o que ele fez, por que ele tinha que fazer isso? Você tem definido se é o Messias segundo a tua imaginação ou segundo as Escrituras? Eu acredito, eu creio em nome de Jesus que você tem definido o Messias, Jesus, pelo que a Escritura fala e não pelo que você imagina ser. O Evangelho é o único caminho. Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 10, do 9 até o 11, para nós lermos juntas. Olha o que a palavra diz. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz as Escrituras. De novo, como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Essa é a nossa boa nova. Se você confessar com sua boca, se você crer em seu coração, assim como diz as Escrituras, você estará salvo. O que seria a palavra boas novas? O termo evangelho é proveniente de uma palavra que significa notícias boas, alegres, joviais, jubilosas, que alegram o coração do homem e o faz cantar, dançar, saltar. Então aqui você tem uma visão do que é o evangelho. Ele vai fazer você saltar de alegria. Ele vai fazer você dançar como Davi dançou de alegria, vai cantar, vai ter uma alegria no coração que nada, nada, nada poderá substituir. Apenas o Evangelho pode te dar isso. O Evangelho é tudo. Você já parou para pensar? O Evangelho é tudo. É tudo. E você já parou para pensar nisso? Que o Evangelho é tudo? É uma frase pequena, mas é profunda.
Pensa, o evangelho é tudo. O que te diz isso na tua mente? O evangelho é tudo. Você pode perceber que o evangelho não é apenas mais um item em sua agenda de trabalho ou cardápio do dia. O evangelho não é só isso. O evangelho, ele molda tudo o que se relaciona com você. O evangelho nos define, o evangelho nos motiva, o evangelho nos traz satisfação. Você consegue perceber que o evangelho é tudo na sua vida? O evangelho é o que vai te definir como pessoa, com quem você é. O evangelho é o que vai te motivar. Tudo que tu precisa para te manter a tua esperança, a tua consolação, tá aqui. Ele é tudo para ti. O evangelho nos traz satisfação. Quando estamos naqueles momentos que nada tá bom, o que vai nos trazer satisfação? Meditar na palavra do Senhor. Nunca perca o milagre do evangelho. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perca esse milagre. Não perca o milagre de receber o amor do Pai através de Jesus Cristo. Isso não é somente um resumo bonito do que Deus fez, mas é a base para um modo de vida. Deve ser o verdadeiro centro de nossa vida. Eu tenho que entender o amor do Pai. Entender que Ele se sacrificou por mim, para mim não perecer, mas para mim ter vida com Ele, vida eterna. O Evangelho, a partir de hoje, eu quero que você olhe para ele como o que vai te definir, te motivar e te satisfazer. O Evangelho é a primeira e mais importante disciplina de uma mulher, pois é a fonte da piedade. Então, o Evangelho é a fonte. E se nós não entendermos isso, não adianta você continuar. Não adianta você querer ver outro estudo, não adianta você querer ir para o próximo estudo, não adianta. Nós, como mulheres cheias de graça, temos que entender que o Evangelho é a nossa fonte da piedade. Não é o que os outros dizem de mim que vai me definir, é o Evangelho, é a palavra de Deus que vai me definir. Não é o que os outros falam que vai me motivar e vai me encorajar, é a palavra do Senhor, a Escritura que vai me motivar. Não é as coisas que eu posso obter, que eu posso ganhar, que vão me trazer satisfação. É a alegria de entender a vida eterna que vai me trazer a satisfação. Então lembre-se todo dia, o Evangelho é tudo para você. E você repita isso dia após dia, até que esteja gravado nas tábuas do seu coração, que o Evangelho é tudo que você precisa. Que se você tiver o Evangelho no seu coração, guardado no seu coração, de nada você terá falta. De nada terá falta. Você vai aprender a estar contente em toda e qualquer situação, independente de como estão as coisas à tua volta. Porque a fonte da tua alegria, a fonte da tua motivação é o Evangelho. Então lembre, minha amada, que a tua fonte da tua piedade principal é o Evangelho. Então, meninas, essa é a parte do nosso estudo. Lá dentro do grupo Mulheres Cheias de Graça, vocês vão ter bastante material para estar estudando, além desse que eu estou passando aqui para vocês. Vocês vão ter bastante material para estudar sobre o Evangelho. Deixa eu mostrar aqui para vocês as minhas anotações referente a isso. Eu até já tinha mostrado esses tempos atrás para vocês, mas vou mostrar novamente para que vocês possam estar mais ou menos sabendo, e para aquelas que ainda não fazem parte do grupo, venham ter o interesse de estudar. O valor do planner e da inscrição tá lá no IG do Refúgio Secreto, lojinha. Lá você encontra o valor, você encontra como conversar comigo para saber melhor como é que é o estudo, e que você venha se interessar, que o Senhor venha tocar no seu coração e você venha estar querendo mergulhar para ser uma mulher cheia de graça.
Então, os nossos auxílios, que vão lá para o grupo no Whats que a gente tem, só para aquelas que realmente se inscreveram, que fazem parte do grupo, vai ter. Nós vamos ter uma parte do Manual Bíblico da SBP sobre as boas novas, onde nós vamos estar pesquisando um pouco sobre boas novas e entender mais sobre isso. Nós também vamos ter, na página 107 do livro Verdadeiro Evangelho, algo que vai nos explicar sobre o verdadeiro evangelho. Esse livro é maravilhoso, ele é do autor Paul Washer, é incrível. Tanto que eu separei aqui para vocês que tem a pregação dele no YouTube, que nós vamos estar olhando, fazendo as nossas anotações, onde ele vai falar sobre o verdadeiro evangelho, e também vou estar passando para vocês o link do audiobook dele, justamente desse livro, O Verdadeiro Evangelho. Até deixei anotadinho aqui, porque vai ser um auxílio muito importante para nós. Também separei para nós estarmos olhando no YouTube, explicando o evangelho para um não convertido. É o Paul Washer também que vai estar ali falando sobre esse assunto, vai estar dando dicas, explicando como que a gente deve falar sobre o evangelho, como que a gente deve agir quando a gente estiver conversando com uma pessoa que não é convertida. Então, pelo que vocês podem ver aqui, nós temos bastante estudo para essa quinzena, para nós estarmos mergulhando nessa nossa fonte da piedade, que é o Evangelho. Bom, meninas, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!